Olá a todos, bem-vindos a mais um quadro da SPM Finance, o Finance Talks. Eu sou o Guilherme Haas, sou o Head de Crypto Assets aqui da SPM e hoje eu tenho o prazer de apresentar esse episódio ao lado dos meus colegas, a Maria Alice, que é analista e responsável por toda a mídia de cripto, Samuel, nosso trainee da área de criptoativos, e hoje nós temos um convidado muito especial para inaugurar um podcast numa nova área dentro da SPM Finance, na área de criptoativos. Nós trouxemos uma figura muito relevante no setor, que é o Bernardo Suhr, diretor-presidente da Associação Brasileira de Criptoeconomia. Muito obrigado, Bernardo, por estar aqui. Eu que agradeço, meu amigo. Prazer estar aqui. Por aceitar nosso convite, e por acabar sendo o pioneiro na nossa área de criptoativos a fazer esse quadro. Vamos nessa. Eu gosto de pioneirismo. Que bom, excelente. Bernardo, vamos começar falando da sua trajetória. Nós estamos aqui todos jovens, entrando no mercado. Você... Não me tira desse quadro, não. Eu também sou jovem. É muito jovem ainda. Sou jovem, né? Sim, a gente fez uma breve pesquisa, sobre a sua carreira. Ih, rapaz, puxaram minha capivara? Sim, nós vimos que você, acho que começou a programar cedo, entrou no mundo tradicional, do mercado tradicional, digamos, passou por uma fusão ali pela B3, pela criação da B3, e em 2018 você, acho que decidiu cair de cabeça dentro do mundo da criptoeconomia, E acho que um cenário em que em 2018 foi um cenário que estava meio em crise, A gente viu, acho que o Bitcoin em 2017 bater ali o topo histórico no final dele, 2018 despencou. Despencou não. Não, despencou, corrigiu, pode ser. Podemos falar que corrigiu. Vamos usar o termo de mercado, Você corrigiu, Corrigiu para quando falar que o negócio foi... Sim. Caiu muito, Corrigiu. E aí eu queria saber, o que te motivou a fazer essa mudança de carreira, sair do mercado tradicional para um mercado totalmente em ascensão, ainda num ano que houve essa correção muito grande. Cara, essa pergunta é muito interessante porque minha trajetória não é linear. Minha trajetória ela não vai de ponto a ponto, Então, comecei programando muito jovem, mais jovem do que eu sou hoje, tá? Então, eu comecei programando ali com 13 anos, começando a desenvolver e entrei no mercado de trabalho muito cedo. Entrei no mercado de trabalho carteira assinada com 17 anos. Não que eu não trabalhasse antes disso, porque eu dancei até em festa de 15 anos. Então, de forma profissional, tá? Assim, dancei em festa de 15 anos de forma profissional. Então, sempre trabalhei na minha vida, mas de carteira assinada foi com 17 anos. No momento em que o Brasil... a entrada no mercado de trabalho ainda é difícil, mas era muito mais difícil antigamente, principalmente pro jovem ali que tinha menos de 18 anos. Naquela época, vamos lembrar que tinha um mercado de trabalho que permitia essa entrada, Então, eu entrei no mercado de trabalho, saí da escola, da escola onde eu fiz o segundo grau, e entrei numa grande importadora, trabalhando como arte finalista. Eu acho que isso nem existe mais. Mas basicamente é o designer questão de fábrica. Comecei trabalhando com isso, porque eu tinha muita aptidão por tecnologia, eu tinha muita facilidade nesse processo. Então, eu conseguia assimilar muito fácil tudo isso. Então, comecei a trabalhar como arte finalista, que era o designer chão de fábrica. Na minha época, só para vocês poderem entender, existia uma coisa chamada escala Pantone, que não era Semic, era Pantone. Tinha as máquinas de impressão gigante e você tinha que ficar checando a arte do computador junto com a arte que estava sendo produzida para saber se estava de acordo, Então, comecei aí. Nunca deixei de ser apaixonado por tecnologia, nunca deixei de ser apaixonado por inovação. Logo depois eu fui trabalhar como designer gráfico, fui passar, e ali, como eu tinha muita facilidade com web, fui trabalhar para uma coisa que hoje que vocês nem imaginam que existe, chama-se web design, que era o cara que fazia páginas para a internet. Então eu comecei a fazer páginas, e aí eu comecei a programar nessas páginas e me tornei webmaster, outra coisa que também não existe. Isso tudo com menos de 20 anos. Em determinado momento, fui ser analista de infraestrutura, porque eu tinha muita aptidão em infraestrutura, tanto é que minha faculdade é formada nesse sentido. E ali, aos 19 anos, eu já tinha, umas 4 certificações da Microsoft na época, que era a Microsoft, era a certificação do momento.
Eu tirei certificação de engenharia com 20 anos, uma coisa assim, que era o nível mais alto de certificação da Microsoft, de segurança. E aí eu decidi, falei, cara, eu quero trabalhar com tecnologia é minha vida, eu amo tecnologia, pô, como eu gosto de tecnologia, é isso que eu quero pra minha vida. E aí entrei na faculdade de tecnologia. E eu falei, eu odeio tecnologia, eu não quero mais tecnologia pra minha vida, como é que eu saio disso, né? Só que eu já tinha desenhado o início do meu caminho ali para tecnologia. E aí, nesse momento, eu fiz um jump para uma outra empresa chamada KPMG, uma Big Four, uma empresa muito mais focada em negócio. Naquela época, eu tinha entrado numa novo ramo que estava sendo construído, que era governança de tecnologia. E aí eu acho importante falar o que é governança de tecnologia, que hoje não existe mais, o pessoal chama de governança corporativa como um todo. Governança de tecnologia, ele visava organizar a tecnologia e os processos da empresa. E eu me tornei especialista nisso. E eu comecei a fazer estratégias de tecnologia, estratégias de investimento. Tudo isso com 22 anos, por aí. E comecei a trabalhar com grandes clientes, comecei a trabalhar com grandes bancos. E aí eu comecei a ter o contato com o mercado financeiro e o mercado de capitais, de uma forma bem forte. Inclusive, eu tive um trabalho que foi maravilhoso, que foi o primeiro trabalho que me trouxe contato direto às infraestruturas de mercado financeiro. Pô, a infraestrutura de mercado financeiro era maravilhoso. Era uma coisa incrível. Era o sonho de todo mundo da minha época, era trabalhar na bolsa, né? Tinha essa coisa, né? Era o hype do momento, né? E, poxa, eu tinha começado a ter contato com as infraestruturas de mercado brasileiro. Então, na época, BVMF, CETIP, CIP, eu comecei a ter contato com isso e comecei a me encantar cada vez mais pelas infraestruturas de mercado financeiro. E aí foi nesse momento que eu comecei trabalhando na KPMG e tive a oportunidade de montar uma nova infraestrutura de mercado financeiro voltada a derivativos dentro de um projeto dos bancos, chamado CED, Central de Exposição a Derivativos, onde eu montava do zero. E aí o KPMG falou, cara, poucas pessoas aqui dentro têm conhecimento em infraestrutura de mercado de capitais, mercado financeiro e tecnologia, a gente precisa desses 3 skills para poder montar essa coisa. Então, bora montar lá, porque vamos ter um projeto assim, vamos lá. E eu fui, montei, fiquei apaixonado. Hoje, se eu não me engano, nem existe mais. Algo que não foi para frente. Mas, poxa, montei, foi incrível, foi incrível. E aí, nesse momento, eu recebi uma proposta para sair da... E aí, uma coisa muito interessante, eu já não estava mais trabalhando só com tecnologia. Eu estava trabalhando com negócio, com investimento, com estratégia, né, de negócios ali. E aí foi nesse momento que eu recebi uma proposta pro Einstein. E, cara, foi uma proposta encantadora, porque na minha vida eu só via números. E aí, quando me chamaram para trabalhar no Einstein, era uma proposta para ser controles internos, compliance no Einstein, que era uma prática que estava começando a surgir, para montar essas áreas lá. E o mais incrível, durante o trabalho que eu fiz com o Einstein, eu fui seduzido por uma questão que, assim, não, pra gente aqui, se precisar gastar R$1 milhão para salvar uma vida, a gente vai gastar. Dinheiro aqui não é importante é a gente salvar a vida. Aí eu falei, cara, esse é o propósito da minha vida. Porra, aplicar todo o conhecimento que eu conseguir ter até o momento dentro de uma estrutura de saúde para ganhar mais eficiência, então eu falei, vamos nessa. E o Einstein hoje ele é reconhecido como um dos... Bom, não tenho nada com o Einstein, tá, gente? Só para poder explicar, mas o Einstein hoje eu tenho muitos bons olhos porque ele é reconhecido internacionalmente pelos seus programas de inovação e de qualidade de vida também. Então, como é que ele faz todo esse processo? Como ele traz tudo isso, traz toda essa evolução? E aí eu fui para o Einstein, fiquei lá 2 anos, e aí eu recebi uma proposta da CETIP, para ser gestor na CETIP. Aí eu fui ser gestor lá, eu tinha uns 26 anos nessa época. E aí eu fui para a CETIP. E ali durante a CETIP, durante a organização, a CETIP e a Bolsa, a BVMF, iam fundir e criar uma nova empresa. E aí que eu acho que é interessante que a proposta da criação da B3 não era uma proposta de uma criação, de uma fusão apenas, de uma criação, não. A gente precisava criar uma nova empresa. Então esquece como era a CETIP, esquece como era a BVMF, vamos criar uma nova empresa, a infraestrutura que o mercado financeiro precisa. Era essa a proposta.
E ali eu fui ser um dos executivos para trabalhar no time de fusão. Então, existiam os termos negociais com os acionistas e existia o time de executivos que estava integrando essas coisas. Ia começar a integrar, ia construir plano, saber como ia funcionar. E eu era um desses executivos. Não eram muitos não, tá? A gente está falando de 20 executivos, uma coisa assim. E uma coisa que eu brinco é que eu acho que as pessoas sentavam, olhavam para mim, né, que eu tinha menos de 30 anos, aí olhavam para mim e falavam assim, o que esse garoto tá fazendo aqui, né? Esse garoto tá sentado aqui comigo conversando para fazer, porque todo mundo muito mais velho, né? Tinha pessoas de cabeça branca e eu, um garoto sentado lá discutindo com eles como é que seria. Então, fizemos essa fusão, construímos a B3 e aí eu acho que um ano e meio depois da construção, Bernardo, eu não estava feliz. Eu não estava feliz, né? Uma coisa minha, né? Nada a ver com a empresa, nada a ver com isso, eu não estava feliz, eu queria fazer algo na minha vida. Eu estava com 29 anos, 30, mais ou menos. E eu nunca deixei de observar o mercado de tecnologia, nunca deixei de participar de trabalhos com startups, tendo próximo a esse mundo. Inclusive, meu contato com cripto foi em fóruns da internet, lá nos meados de 2010, 2011. E na época eu nem acreditava que Bitcoin poderia ter o potencial econômico que tem hoje. Porque eu falava, cara, para isso aqui realmente executar o que ele está propondo, isso tem que ser globalmente aceito. Todo mundo tem que depositar muita confiança. Eu acho muito difícil acontecer. Eu mordi minha língua, né? Porque realmente aconteceu. Mas, enfim, essa é a coisa boa de todo economista, né? Tudo que prevê não acontece. Então, enfim, vi ali o ponto e aí um amigo meu, eu tomei uma decisão, foi sair da B3 e eu falei assim, vou pro Canadá. Vou pro Canadá, vou fazer uma pós-graduação no Canadá, nunca tive essa oportunidade, experiência de fazer uma faculdade fora, vou fazer agora. E a fusão com a B3 foi uma super oportunidade, abriu muitas portas para você? Foi. Mais portas no sentido de conhecimento, que eu acho que isso é muito importante. O que você carrega é seu conhecimento. As portas são abertas conforme o seu conhecimento. As portas de oportunidades, elas surgem, com né? certeza. Tem até um anagrama, né, chinês que eu gosto muito, que sorte é oportunidade, mais conhecimento, né? É isso aí. Então, acredito que não era que abriu oportunidades nesse sentido, mas me trouxe um conhecimento que era muito difícil de se ter naquela idade, ou de ter vivenciado. Uma maturidade forma. muito grande, né? Sim. Então, isso me evoluiu quanto profissional. Com certeza. Né? Isso foi muito bom. E aí, nesse momento, talvez até por isso deu esse desconforto, né? Porque, e aí, gente, voltando, nessa época eu era gestor de riscos, né? Eu falei, gente, eu não vejo mais valor em riscos, né? A gente estou falando aqui, mas estamos calculando risco, mas não vejo mais, né? Era gestor de risco, gestor de compliance, eu não via mais essa... pessoalmente falando, não estou falando que não tem valor, estou falando eu, Bernardo. E aí, eu decidi ir para fora. E aí, com tudo certo para ir para fora, um amigo meu me chamou para conversar e falou, cara, eu sei que você acompanha o mercado de tecnologia e tal, a gente está numa startup e queria saber se você topa dar uma ajuda. Eu falei, uma ajuda pode ser, uma ajuda, mas eu vou viajar, vou sair e tal. Não, uma ajuda, 3 meses resolve. Essa empresa era no mercado Bitcoin, eu era para ficar 3 meses, fiquei 4 anos. Os 4 anos que eu fiquei, a empresa era de 100 funcionários. A primeira coisa que a gente fez foi ter que fazer um layoff. Então, a gente reduziu a empresa pela metade, desceu para 50. No momento, 2018, que a gente estava conversando, aquela correçãozinha, né? Que foi uma queda gigante. Mas logo depois a gente se estruturou para isso. E quando eu saí, a gente estava falando de um unicórnio. Então, lá eu fiquei até 2021. E aí, nesse processo que eu reparei que o mercado, ele era muito novo. O mercado, ele tinha muitos problemas de maturidade normal. Então, em todo o processo, mercados, empresas são como pessoas, né? As experiências e conhecimentos vão trazendo maturidade. Então, todo esse processo, então, aquele momento, era um mercado, estava em expansão, mas sofria com dores de ecossistema. E foi nessa hora, nesse momento,
que ali eu me juntei com os outros empreendedores também do setor e falei, vamos construir uma associação, porque para os problemas sistêmicos que existem, não adianta cada um lutar por si só. Tem que lutar de forma conjunta. Foi aqui nessa Bcrypto. Então eu sou um dos membros fundadores da Bcrypto. Fui chairman da Bcrypto de 2018 a 2020. Um chairman, não existia esse papel, mas pode dizer que era esse papel ainda. E até 2020 eu me ausentei para poder lidar com os assuntos de estruturação e investimentos do mercado Bitcoin na época, que a gente estava nesse processo de construção, de fazer esse grande unicórnio. E aí, quando eu saí do mercado Bitcoin em dezembro de 21, eu falei, agora eu não sei mais o que eu quero fazer da minha vida, eu já não tenho mais, ideia de ir para fora, já não sei mais o que fazer. Nesse momento eu tinha uma moto, eu falei assim, eu acho que eu vou viajar ao Brasil de moto. Também não podia, né, porque nesse momento eu tinha uma ex-mulher e já tinha uma filha, eu falei, também não posso me ausentar assim, minha filha, então eu não sei o que eu vou fazer. Mas enfim, algum caminho será dado, né. E aí em fevereiro eu recebi uma proposta da própria associação que eu ajudei a fundar, de falar assim, volta para cá e nos ajuda a expandir. E aí foi nesse momento que eu voltei. E aí nesse momento que eu voltei, a associação estava igual, exatamente 2020, eram 6 players, era a mesma coisa, a mesma discussão. Eu falei, não, eu conversei com o Rodrigo Monteiro na época, eu falei, Rodrigo, a gente precisa dar um choque. Vamos mudar isso aqui. Vamos mudar isso aqui, cara. Aí ele falou assim, tá, o que você imagina? Eu falei, vamos trazer gente, bora transformar isso aqui, bora colocar pauta, bora colocar produto, serviço. Sim. Bora botar isso aqui para rodar de forma... Ele falou, top, bora fazer. Estruturei um plano, eu e ele, a gente foi, executou o plano, terminamos o ano com 18 associados. Parece pouco, mas era um crescimento de 300%. Nossa, um absurdo. E quais foram os desafios para construir essa credibilidade? Isso é uma grande questão, porque confiança, ele não se dá apenas a marca, né? A marca não existe por si só, né? Sim. Confiança é um trabalho que você traz dia a dia. Tem 2 caminhos de confiança, né, normalmente, né? Você pode investir muito dinheiro em confiança, então você vê propagandas, você vê trabalhos, mídia, tudo isso é para se construir confiança em cima daquela marca, né? E existe o trabalho palatino do dia a dia. Sim. Claro que a gente não tinha o dinheiro para fazer o outro caminho, né? Então, nossa confiança foi construída dia a dia por cada uma das ações. É uma construção que está até hoje. A gente não chegou lá. Está longe de chegar. É um dia de cada vez. É um dia de cada vez. Perfeito. É um trabalho de, literalmente, formiguinha. Cada ação muito bem pensada, realizada, com trabalho entregue, com vendo valor agregado. E hoje são Sempre quantos... isso. Desculpa te interromper. Imagina. Hoje são quantos associados? 60. Olha. 60. Nomes em empresas gigantescas, né? Não vou dizer que é fácil, porque não é. Mas, afinal, nós estamos lidando com 60 interesses. Sim. E, normalmente, gente, eu acho que um ponto importante é que todos têm a visão de que interesse é ruim. Interesse não é ruim. Todo mundo tem interesse, né? A gente construiu essa cultura de que interesse é ruim, né? Interesse não é ruim. É ruim quando focado nas coisas erradas. Aí é ruim. Mas todo mundo tem interesse. Então, o grande trabalho da associação é unir esses interesses em prol de uma mesma caminhada, de uma forma que a gente consiga prover serviços e produtos que deem retorno ao próprio ecossistema. Então, esse é o grande desafio. Eu sei que parece meio abstrato, mas depois a gente vai Isso é o que eu queria te perguntar. materializar. Você como diretor-presidente, pode explicar melhor do que ninguém qual que é o papel que você vê hoje da Bcrypto para esse mercado? É de expansão? É de auxiliar na expansão do mercado? Você foi um dos desenvolvedores do projeto de autorregulação também do mercado? Tem várias frentes, né? Que aí você vai reparando que quando você tem essa questão sistêmicas, então você tem várias frentes. Então, poxa, a regulação vai demorar de sair. Regulação é um processo que não sai do dia para a noite. É uma construção grande disso aqui. Então, não adianta você tentar resolver tudo isso de uma vez só. Então, a autorregulação nasce justamente da ideia de vamos antecipar esse processo. Vamos nós sozinhos fazermos e mostrar como é que pode ser feito para que a regulação acompanhe. Então, o processo de regulação, de autorregulação é esse. Qual outro produto que a gente tem? A gente tem, por exemplo, acordos com a Invest Rio,
a São Paulo Negócios. Eu não podia falar Invest São Paulo, que é uma outra agência, né? A gente tem a São Paulo Negócios, que é da cidade de São Paulo, que é para ajudar o quê? Poxa, o empreendedor quer abrir uma empresa, como é que ele faz? Onde ele vai? Então, esses órgãos também podem ajudar. A gente tem acordo, por exemplo, com a CVM. Hoje a gente operacionaliza licenças em nome da CVM, para a CVM. Isso é mais o quê? Vamos trazer palpado, vamos materializar. Antes, quando você entrava com uma licença na CVM, de crowdfunding, mais básica, ele levava no mínimo um ano. No mínimo um ano. Muito tempo. É muito. No mínimo um ano. E, poxa, um ano não dá, né? Para as empresas, para os tokenizadores esperarem um ano. Isso eu tô falando no mínimo, porque a gente tinha mais tempo de licença. Então, se tudo corresse bem, era um ano. A Bcrypto tentou lá, conversou com a CVM, procurou entender a dor da CVM. E a CVM disse, cara, que vem tudo torto. Não, assim, não tem maturidade. A Bcrypto tentou lá para fazer isso. Hoje as licenças, por exemplo, saíram. A licença mais rápida sai em 15 dias. Que maravilha. Né? A mais demorada sai em 3 meses. Então, assim... Melhorou muito. Mas é um Evoluiu. salto Nossa, absurdo. Não, e assim... E o que mudou? Nada. Só a Bcrypto que entrou no meio... novamente, um papel de intermediário que agrega. Né? Eu vejo muito isso em criptoeconomia. Intermediários que não têm função tendem a sumir. Isso é qualquer negócio, qualquer mercado. A Bcrypto entrou aqui como intermediário. Teoricamente, ficaria mais burocrático. Sim. Não ficou. Não ficou. Porque a gente pega na mão de um lado, pega na mão do outro e falou, vamos fazer juntos? Vamos fazer juntos. Então, por isso foi super rápido. Acho que a Algumas gente... materializações. Sim. Bom, temos 3 estudantes de direito na mesa. Eu não sou advogado, gente. Eu Sim. não trouxe o meu, como eu já brinquei aqui várias vezes. Todo mundo tá aqui. Mas eu acho que seria legal você estar na frente desse mercado, puxa na mão de um, puxa na mão de outro, está em contato com a CVM. Acho que você dá uma visão, mais ou menos, dos desafios agora de regulamentação, como está esse cenário. Do que O vem pessoal aí, né, ainda projeto. está sendo introduzido a isso, aqui na área de criptoativos, mas acho que seria legal para passar para eles, para a gente pegar também um pouco dessa visão, quais são os desafios. Os desafios. Bom, o desafio é o que não falta no nosso mercado, né? O desafio é... Gente, acho que a gente vive um momento, na minha visão, muito única, né? Eu brinco muito que ou o mercado ele vai se tornar extremamente relevante, ou o mercado ele vai simplesmente vai sumir. Aí eu brinco, mas as duas ideias é porque elas se tornam relevantes demais. E aí eu falo por quê? Porque está acontecendo uma fusão entre mercado financeiro, mercado de capitais e tecnologia. Essa tecnologia é cripto. Então está acontecendo essa fusão. Então, quando a gente está falando sobre cripto, a gente está falando hoje de um presente onde essas 3 áreas estão se fundindo, né? Ao mesmo tempo que você tem um processo que traz a visão tecnológica de como vai ser o futuro. Então, cripto vai estar em tudo. Né? E eu vou falar por que cripto vai estar em tudo. Então, é por isso que eu digo, ou ela vai ser extremamente relevante, ou vai ser neutra como a internet. Né? Ninguém mais discute que é a internet. Né? Ninguém mais discute, a gente simplesmente usa. Ou cripto vai se tornar extremamente relevante, no sentido de o mercado financeiro, na verdade, é cripto, o mercado de criptagem, na verdade, é cripto, ou ele vai ser infraestrutura, ou vai ser infraestrutura do mercado financeiro, e ponto. Né? Então a gente está passando por esse momento de decisão global, como é que isso vai funcionar. Então quando a gente está falando sobre esse desafio que a gente enfrenta, e aí eu acho importante no meio dessa fusão entender o seguinte: o mercado financeiro ele é só um mercado que liga pontas, tá? Ele é um mercado que ele ajuda que o fluxo A saia para o fluxo B. Ele é a ligação entre mercados, né? Então eu tenho mercado agrícola, eu tenho mercado industrial, a indústria de produção, eu tenho a indústria de serviços, e quem liga esses mercados é o mercado financeiro, certo? Ok. Então o que eu quero dizer com isso? Que se a infraestrutura do mercado financeiro for cripto, na verdade toda a infraestrutura da economia vai ser cripto. Todos os mercados vão ser cripto, porque ele vai precisar disso para conectar. Então, a gente vive um momento que eu vejo de potencial
na verdade, para todos os profissionais é aquele que conseguir entender isso, se especializar mais rápido em todas as questões voltadas a esse poder transformacional vai estar na frente. E essa é uma grandíssima oportunidade. Sim. Essa é uma grande oportunidade. Eu estava até brincando antes aqui, né? Perguntei aqui, né? Perguntei quem acredita Que cripto é o futuro? o que cripto é o Que futuro, né? criptofuturo é. E aí recebi várias respostas e foi interessante ver a visão de cada um, né? Depois vamos explorar isso mais um pouco, porque eu creio sim num papel, mas a grande questão que me fez dar o clique lá para entrar de cabeça foi o projeto do Ethereum. E por quê? Eu, apesar de ver o Bitcoin se expandido pelo mundo, o Ethereum foi o primeiro projeto que transformava o DVP de uma forma totalmente automática e sem intervenção humana. DVP é Delivery Vs Payment. E só para todos aqui entenderem, o mercado financeiro inteiro é construído em cima disso. Então eu vou entregar para a pessoa se eu receber o dinheiro. É tipo um carro, quando você compra usado e você não sabe se você vai pagar agora ou vai pagar depois. E aí o smart É a lógica contract do chegou smart para contract, né? solucionar Para isso. solucionar isso. Então, pense que uma infraestrutura de mercado financeiro, a bolsa, ela é inteira montada em cima disso. Não existe negociação em bolsa, gente. O que negocia são as pontas. Né? Então, o que ele faz? Ele garante o DVP. E olha que legal, o Ethereum começou a fazer isso sem intervenção humana, de uma forma descentralizada. Então, de fato, a gente vive um grande potencial transformacional. Agora, o que vai ser do futuro, aí eu já não sei, né? Porque a gente... Inteligência artificial, tem tanta coisa chegando que eu até fico confuso. Querem fazer perguntas? Posso falar? Pode. Então vou, achei Vambora. que vocês queriam fazer. Bom, a gente acabou entrando, falar em inovação, futuro, falar sobre tokenização, Vamos falar sobre RWA. tokenização. Bom, tokenização Real de World ativos, Assets. Real World Assets, tokenização de ativos reais, né? Queria saber, acho que a Bcrypto tem um programa, né? Tem um programa. Relacionado a isso. Se puder passar mais ou menos como está esse movimento no Brasil, qual que é a participação, acho que da Bcrypto, obstáculo regulatório com certeza vai ter, se quiser passar alguma coisa sobre isso, sobre acho que... Mas aí entra muita coisa, né? Tokenização imóvel, crédito, Bastante coisa. ativos tradicionais, eu até estava assistindo, acho que outro dia, o podcast que você fez com o Rubens também. Com o Rubens, especialista em o Gabriel que tokenização estava aqui, imobiliária. a gente foi num evento, falou com ele esses dias. Rubens é bem legal. Da NetSpace. Sim. Vamos lá, RWA. Né? RWA é basicamente a gente levar para o mundo cripto, né? Ativos que chamam de reais. Eu não gosto muito desse termo, eu falo muito mais ativos tradicionais. Né? Porque ativo real dá aparência de que todo o resto não é, né? Mas na verdade tudo é uma estruturação. Né? Todos os ativos são uma estruturação. Então eu gosto de falar de ativos tradicionais. Né? Então, pensar nesse movimento. Você leva para blockchain esse processo e isso faz com que você use a rede com uma forma muito mais eficiente, lastreado num tipo de ativo. Né? Bom, esse movimento não é de agora. No Brasil, por exemplo, também não é. Eu participei da primeira tokenização do Brasil de títulos públicos. Né? Em 2019, a gente fez, na época eu estava no mercado Bitcoin, participei do projeto e fui um dos líderes do projeto de tokenização de precatórios. Né? E, poxa, a pessoa pode olhar, torcer o nariz. Precatório. Gente, precatório é título público, né? Acho que esse é o primeiro ponto. E segunda coisa, precatório é um título bom. É tão bom que bancos, instituições financeiras têm precatórios. Então, é um título que é dívida pública. Só que só existe no Brasil. Em qualquer outro lugar do mundo seria chamado de dívida pública. No Brasil a gente chama de precatório. Então, esse cenário. Naquele momento, o que a gente observou? Eu acho que aqui vai dar um norte para tudo que a gente vai observar em termos de criptoeconomia. A gente observou o seguinte: um precatório é um título muito grande, então você não tem precatórios pequenos, normalmente. Você tem precatórios muito maiores, onde a grande população não consegue acesso a comprar. Tá? Então, você sabe como comprar um precatório? Não faço ideia. Não faz ideia, né? Não faço ideia. Nem ideia. Você sabe os procedimentos para ter um precatório? Não, sabe, né? não sei. É dificílimo, cara.
É uma coisa muito, muito grande. Poxa, mas ele traz uma rentabilidade boa, certo? Ele tem uma curva que é acima dos juros, ele tem uma correção monetária, ele tem várias questões que é muito atrativo financeiramente. Então, poxa, é um título bom para se ter. Mas ninguém consegue ter acesso, e aí no final, quem tem acesso são fundos, são instituições grandes que têm esse poder de capital para conseguir ter esse investimento nesse tipo de ativo. Qual foi a ideia, então, ali? Vamos tokenizar o precatório. E aí vamos entregar a rentabilidade ao cliente. Ah, Bernardo, mas a empresa não estaria ganhando nada. Não, ela está ganhando na transação. Ela está ganhando. Uma taxa. Né? Ela está ganhando. Todo mundo está ganhando. Então, eu acho que isso aqui é importante. E ali, nesse primeiro estudo de caso, o que se apresentou? Simplesmente os tokens que foram lastreados e precatórios sumiram. Foram super rápidos. Venderam super rápidos. E aí a gente entendeu o quê? Esse movimento. Que o Brasil tem uma grande necessidade de investimentos. As pessoas têm necessidade de investimentos, mas elas não têm dinheiro para fazer esse investimento. E aí, quando você olha agora a realidade brasileira, a gente fala o seguinte: a criptoeconomia tem uma média de 5,5 milhões de brasileiros, CPFs únicos, usando por mês. Se a gente puder fazer isso no ano, a gente está falando mais ou menos 10, 15 milhões. Extrapolando, não dá para fazer cálculo matemático disso assim, mas daria mais ou menos isso. Se você pega a Bolsa de Valores hoje, é 3,5 milhões de CPFs. Então, na criptoeconomia, temos mais CPFs do que na Bolsa de Valores. E aqui no Brasil a gente pode falar na Bolsa de Valores porque a gente só tem uma infraestrutura. Então, a gente pode classificá-la como ela. Então, temos 3,5 milhões. Então, existe algum atrativo muito grande no mercado de cripto que o mercado financeiro tradicional não consegue. E que atrativo é esse? Esse atrativo está em torno de você consegue fazer compras a partir de R$1. Certo? Você consegue comprar isso. Você consegue se expor R$1. Você consegue comprar muito rápido. Outra coisa, você compra um ativo global. Certo? Então você está exposto ali a várias variantes. Então isso é muito atrativo. Vamos pegar mais um dado. PNAD do Brasil. 80% dos brasileiros recebem menos de R$4.000 por mês. 20% dos brasileiros não têm renda. Não tem renda. Não é que recebe menos de um salário. Não, não tem renda. Então quando a gente coloca esse cenário frente a isso, você entende o porquê que o mercado de criptoativos é tão acessível, enquanto o mercado de capitais não é tão acessado. Poxa, é muito mais simples. Eu consigo comprar a partir de R$1, cara, eu vou para lá. Eu não vou entrar na bolsa, eu não sei nem como é que faz uma negociação na bolsa. Você vai conseguir democratizar o investimento. Por isso que no Brasil a tokenização é tão importante. A tokenização ela vai ajudar economicamente o Brasil a que o brasileiro tenha mais acesso ao mercado de capitais. Então, quando a gente está falando sobre tokenização no Brasil, e por que o Brasil? Mas nos Estados Unidos não é assim. Gente, mas nos Estados Unidos você tem 80% da população acessando o mercado de capitais, o Brasil não. E outra coisa... A gente viu numa das primeiras aulas de cripto que antes do Pix, por exemplo, a maioria das pessoas nem tinha conta em banco. Não tem. Muito, uma grande parte. E outra coisa, Pix foi o grande programa de bancarização da história do Brasil. Tá? Foi o grande programa de bancarização. Mas não vamos olhar Pix, só o Pix, como sendo assim, então todos os brasileiros estão bancarizados. Não, não estão, porque a maior parte tem Pix só para receber o quantia do governo, o pagamento dos benefícios. Eles não conseguem nem fazer nada com essa conta. Então, assim, a gente hoje enfrenta os desbancarizados, os subbancarizados e aí sim os bancarizados. Então, a gente tem todo um processo para conseguir chegar. Então, gente, isso é 80% da população brasileira. É isso que a gente precisa observar. Então, se a gente quer uma economia forte, a gente quer um sistema forte, um sistema financeiro forte, um mercado de capitais forte, passa por novos métodos de como acessá-lo. Por isso que eu acredito tanto na tokenização para o Brasil. Outra coisa que você coloca para a tokenização. Brasil é um país de taxa de juros infraestrutural alta. Assim, gente, não importa o que digam. Para poder reduzir essa taxa é muito difícil. É muito difícil. Então, isso ao mesmo tempo é um problema e uma oportunidade. Problema, que você vai ter empréstimos caros.
né? Você vai ter isso. Não adianta. Oportunidade, seus ativos vão dar retorno alto. Retorno acima da média mundial. Então, veja, o Brasil tem a possibilidade, pela primeira vez, por meio da tokenização, não só de trazer inclusão para as pessoas que têm mais baixa renda e conseguir comprar seus ativos, conseguir fazer investimentos, mas também tem a possibilidade de abrir o seu mercado por meio da criptoeconomia de uma forma global. Você acha que o gringo ia olhar para o mercado, ia olhar para um ativo e falar para mim, esse ativo só dá 15% ao ano, é tão pouco. Os Estados Unidos dá quanto? Cortou ainda agora, né, essa semana. Cortou, e vai tender a cortar mais. Vai. Com a interferência que se tem, com a projeção. A projeção é que os governos continuem produzindo mais dinheiro. Então, esse é o processo, essa é a visão econômica da coisa. Evolução regulatória. A CVM começou a se posicionar, parecer 40, primeiro. Já tivemos o parecer, logo depois o ofício número 4, ofício número 6. A Bicrypto atuou aqui em conjunto com a CVM para fazer uma regra onde estabelecia o crowdfunding como plataforma regulatória para fazer isso, para fazer essas tokenizações. Agora, nós teremos um novo chassi regulatório, que a consulta pública está em andamento. Isso faz com que coloque o Brasil na vanguarda desse sentido. Então, nós estamos passando por infraestruturas, mudança de infraestrutura. E veja que aqui eu acho que tem uma coisa que eu acho sensacional como bom brasileiro, que eu gosto do Brasil do jeito que sou, pela primeira vez na história o Brasil não seguiu o caminho internacional. Mesmo tendo toda aquela briga nos Estados Unidos com cripto, o Brasil falou, não, a CVM falou, eu vou abraçar cripto. Eu vou abraçar cripto. Eu vou, porque isso pode me ajudar, eu vou abraçar como uma ferramenta. E a visão agora financeira, estatística disso é muito clara. Antes de usar esse chassi que foi colocado, nós estávamos falando de um mercado apenas de crowdfunding de 50 milhões ano. Reais. É quase nada. Tá? Só para colocar em números gerais assim, gente, não é. Estou falando de captações de empresas, estão muito, muito pequenos, 50 milhões. Em 2023, quando saiu essa primeira regulação, ele já saiu de 50 e foi para 200 milhões. Tá? Então, quando colocou tokenização, e olha que não é que a regra estava valendo o ano todo, não, tá? Só um pedacinho do ano. 200 milhões. Ano passado, fechamos em 1 bilhão e 300. O primeiro semestre desse ano, 2 bilhões e 200, com a previsão de fechar em 4 bilhões. E a previsão é que, com o novo chassi regulatório, simplesmente tokenização exploda no bom sentido, né? Que ele se torne tanto popular que ele alcance marcas acima de 10 bilhões. Então a gente está falando de uma projeção econômica de infraestrutura, de acessibilidade, onde você leva o brasileiro a ter acesso, por meio da criptoeconomia, a ativos reais. Esse movimento é único. Só no Brasil? Não, a gente está vendo outras partes do mundo. Mas no Brasil ele tá ganhando, sinceramente, mais aceleração, mais rápido, por causa dessas questões infraestruturais que eu falei. A Europa não precisa disso. A Europa já tem um mercado de capitais consolidado. Os Estados Unidos não precisa disso. Quais são os problemas que eles precisam? Eles não têm facilidade em transferência de dinheiro. Né? A gente vive no Brasil e acha que todos os países do mundo têm transferência de dinheiro igual a gente, igual o Pix. Não tem, gente. Né? Não sei se isso é um espanto para todos, mas nos Estados Unidos, às vezes, para você conseguir fazer uma transferência entre um banco, um que fica na frente do outro, pode levar 3 dias nos Estados Unidos. Lá nessas economias, o que mais está se tornando mais forte é o quê? Stablecoins, que é a tokenização do dinheiro. A gente falou tudo isso em aula já. Acho que foi na nossa segunda aula, talvez, passei para vocês. Segunda e terceira aula. Então, Segunda e terceira aula. a gente não tem o problema de transferência, porque a gente já superou isso, e não superou isso porque a gente quis, achou tecnologia legal, a gente superou isso por problemas financeiros e econômicos do Brasil. Né? Então, para o dinheiro valer, deixar de valer do que ele vale, você tem que ter uma transferência mais rápida possível. Né? Então, por isso que a gente tem um sistema tão rápido, por causa de questões inflacionárias. Já que você entrou no assunto Pix, no stablecoins, qual você acha que vai ser o impacto, por exemplo, do Drex que está vindo aí para o mercado? Drex é uma boa conversa. Drex.
Depende do que vai sair em termos de projeto do Drex. Eu acho isso muito importante. Primeiro, o Drex ele nasce como real digital. Sim. Então, a ideia do Drex era que todo mundo tivesse aqui sua moeda do Banco Central, que emitiu seu real digital. Mas aí o Estado olhou, observou e falou assim, cara, isso a gente já resolveu com o Pix, né? Já resolveu a facilidade, não faz muito sentido, não. Então vamos adaptá-lo para o Drex atacado, né? O que seria o real digital atacado. O que seria o real atacado, né? Pensa que as transferências dentro do sistema financeiro nacional eles ocorrem em grandes volumes, né? E tem CDB para cá, tem não sei o que para lá, tem título para cá para poder fazer todo o balanceamento do mercado financeiro. Então tem todo esse jogo econômico engenharia por trás. A ideia seria substituir isso pelo Drex, né? Aqui passa por uma grande mudança de infraestrutura. Então, por isso que recentemente até o Banco Central falou, olha, o desafio ele é maior do que se apresenta, a gente continua com o Drex, mas tem partes do Drex, por exemplo, que não vão utilizar a tecnologia blockchain, ou DLT. Né? Então, tudo depende do que vai sair em relação ao Drex. Porque mudar essa dinâmica, criar uma nova estrutura, ele é positiva, ele é necessária, mas a gente não sabe o tempo que isso vai levar. Porque tem muitos agentes econômicos envolvidos. Né? E não é que tenha muita gente, tem todos ali funcionando 24 horas por dia. Então não é simplesmente virar a chave. Então o Drex ele tende a ser, sim, uma grande evolução, mas a gente precisa aguardar. A gente precisa aguardar. Principalmente um dos principais pontos do Drex está falando sobre venda de imóveis e venda de carros. Né? Criar smart contracts na rede do Drex para conseguir fazer isso de forma automática, porque ainda é uma grande dificuldade, né? Acho que eu vou fazer um complemento para a pergunta do Samuel. Você acha que vai ter uma competição direta entre um setor público e privado? Um complemento. Um complemento. É engraçado que me perguntaram já sobre isso, sobre competição público-privada, né? Não tem como. Você não compete contra o Estado. Né? O Estado é o Estado é a maior força, então não existe competição. Então, não vai existir competição. O que vai existir, na verdade, são serviços públicos e serviços privados. Então, na verdade, ou eles vão se complementar em pontas, ou eles serão, vamos dizer assim, existe... vou colocar um caso do direito, por exemplo. Não tem as câmaras as câmaras de arbitragem, que são de discussão, que não são... Né, extrajudiciais. Que são extrajudiciais. A mesma coisa, então você escolhe na justiça, escolhe para uma câmara. Então eu acredito que serviços de tecnologia financeira nesse sentido, de prestação de serviço, vão existir tanto pelo Estado quanto de forma privada. Tudo com seu processo ali, com seu viés. É isso aí, gente. Acabou as perguntas, é isso. Muito obrigado a todos. Não. Mas a gente tem mais um tempinho, eu só queria saber. Claro. Acho que talvez encaminhando para o final... Já? Sim, infelizmente. Essa sala é muito concorrida. Tô vendo. Nós tínhamos até as 4 e pouquinho. Falando um pouco sobre a SPM, que temos alguns cursos diferentes. Nós aqui do Direito, temos Administração, Publicidade e Propaganda. Enfim, diferentes profissionais e diferentes cursos. Quais competências você acredita que são essenciais para quem quer atuar no mercado dos criptoativos? Poxa, essa é uma boa pergunta. Primeiro, tecnologia. Com certeza. Né? Precisa entender. Assim, tudo bem que hoje nós somos uma sociedade ultra digital. Mas você ser digital e você saber tecnologia são coisas diferentes. Sim. Então, procure aprofundar sobre isso. Isso vai ser um skill muito necessário. Não importa o ramo. Isso é uma coisa que eu sempre falo. Tecnologia vai estar presente. Inclusive, eu estava no evento da World, que tem aquela moeda WorldCoin, que é da Tools for Humanity, que é uma plataforma de autenticação de pessoas vivas, para que inteligências artificiais não burlem. Então, através da Iris. Através da Iris, tem aquele orb lá certo, que você coloca. Sim. Nós dois, eu tenho, ela tem. Isso é muito legal. A gente conseguiu, porque agora tinha saído, não sei se voltou agora. Não, continua, só não tem... Só ficou muito polêmico. E é um dos nossos associados.
Goldcoin Ah, é um dos que nossos legal. associados. A Tools for Humanity é um dos nossos associados. Mas teve aquele processo, aquela Sim. questão. Mas não tá ligado à tecnologia, tá ligado porque a gente dava uns tokens, a pessoa tava falando. Sim. Aí é uma outra história, aí a gente vai entrando numa outra área, mas eu tava falando justamente sobre isso. Falei assim, e era um evento sobre inteligência artificial. No futuro, você vai ter o seu agente de inteligência artificial que vai agir em seu nome, né? E a empresa vai ter vários agentes, você vai conectar o seu agente nesses agentes para tarefas. E um futuro, quem sabe, não tão distante, né? Não, esse é o ponto. Que a gente falando futuro, antigamente quando a gente falava futuro, a gente estava falando daqui a 20 anos. Agora a gente está falando futuro daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. Exatamente. Então, uma das principais preocupações é então você precisa entender tecnologia. Sim. Né? Você precisa saber como isso funciona. Então, entender tecnologia é um dos principais pontos para criptoativos, para entrar nessa área. Segunda coisa, procure se especializar num ponto. Quero ir para o direito, vou me especializar na legislação que está sendo aplicada a isso, as regras que estão sendo aplicadas a isso. Vou para lá, vou pro lado financeiro, procura entender o mercado financeiro, porque esse mercado financeiro vai para o mundo cripto. Essa dinâmica econômica vai continuar igual, só que no mundo cripto. Então, esse é um grande ponto. E eu acho que um terceiro e fundamental é estar aberto às novidades. Então, você ter sempre a cabeça aberta de entender o que é aquilo e o projeto que está incluso, como é que funciona, para que você possa ter o recebimento dessas novas informações. Muitas vezes, quando a gente nos especializamos em algo, nós fechamos nossa cabeça para aquele algo. E aí a gente não deixa que outras coisas entrem. Esse é um ponto que eu achei muito interessante quando você estava falando da sua trajetória, que eu percebi é que você é muito inquieto com tudo. Né? Eu sou inquieto. Você não se Como conforma remédio, com as né? coisas. Mas Tipo, você acha que isso é uma característica importante de desenvolver, tipo, para uma Eu pessoa que quer ter sucesso na carreira? eu acho que a primeira pergunta é o que é ter sucesso, né? Acho que essa é a primeira pergunta, assim. Gente, eu não me considero uma pessoa de sucesso. Acho que é a primeira coisa. Eu me considero um ótimo profissional. Eu considero um bom profissional, mas não de sucesso. Porque eu vejo... Quando eu vejo outras referências, eu falo, porra, esse cara aí, caramba, uma das minhas grandes referências, por exemplo, é minha esposa. Eu tava falando aqui, tava brincando, tava falando, e é verdade, uma das grandes referências é o papel dela, a referência dela. Então, mas sim, você ter uma curiosidade, você buscar algo, buscar isso é muito importante. Essa é uma das principais características, porque isso é sua característica humana. Isso não uma máquina vai tirar. E o poder de conhecimento, o poder de execução, o seu pensamento criativo, que vai fazer a fusão entre o seu conhecimento, a sua experiência, tudo isso, é o que vai ser o grande diferencial no mundo onde muita coisa vai ser automatizada. Então, quando a gente fala no mercado cripto, não é diferente. Sim. Então, eu acredito que sim. Ter sempre a cabeça aberta a receber novas e, cara, estudar. E, principalmente, eu acho uma grande competência inteligência emocional. Cada vez mais presente numa sociedade que a gente vive hoje. A inteligência emocional é imprescindível. A gente saber lidar com as emoções e como utilizá-las. Queria fazer, acho que uma última pergunta antes da gente ir para o final. Você falou, quando você entrou, a primeira pergunta que eu fiz, você começou a contar um pouco da sua trajetória e você se colocou em alguma situação, agora eu não vou lembrar específico, que você estava muito novo e você via naquele cenário, dizer a palavra, tipo, cabeça branca, o pessoal bem mais velho, você, durante nossa, a fusão. Tipo, quem que é esse moleque? E, poxa, nós estamos aqui, estamos dentro de uma liga acadêmica, estamos fazendo alguma coisa, eu vou já para bastantes eventos e tal, e eu sinto bastante isso. Você levantar, às vezes, fazer uma pergunta, tipo... E às vezes você sente até intimidado, né? Pô, o cara de 60, 70, todo mundo sabe quem é e tal, e você chega ali 20 anos, aí você, vixe, fazer uma pergunta e tal, num evento. Eu queria saber, você que passou por isso, acho que a gente tá entrando nesse mercado agora, começando a fazer isso, que conselhos você dá pra gente, de talvez, sei lá, como conseguir esse respeito, conseguir entrar mesmo... Pô, cara, essa é uma excelente pergunta. Essa é uma excelente pergunta. O que eu posso dizer é... seja firme nas suas convicções, mas procure entender também os pontos de vista. Seja humilde no sentido de acreditar que assim a gente erra, né? Então,
Esse é um dos principais pontos. E principalmente seja perseverante. Não é porque vão te olhar errado que você vai se deixar com isso. Continua. Mesmo, eu sou jovem, levantei fazer uma pergunta, e aí? E aí, nada. E aí você vai levantar e vai continuar a perguntar. Você vai ter que trazer essa força e vai ter que colocar. Mesmo que a sociedade não queira fazer isso. Faz parte do jogo, faz parte do processo. E faz parte todo amadurecimento. E parte do amadurecimento também nosso é a gente enfrentar essas ondas que vêm, que acredite, elas só ficam maiores com o tempo. Elas não diminuem. E ter na cabeça muito a sua verdade e o seu conhecimento sobre. E te dar a perseverança para você seguir. É a única forma. Continue. Só continue. As ondas contrárias virão e você vai continuar. Você tem que continuar. É isso. A única receita. Excelente conselho. Excelente Muito conselho obrigada. mesmo. Acho que a gente pode caminhar ao final. Bernardo, A gente nem Mu- perguntamos pro pessoal, né? alguém quer, gente, Uma fazer pergunta? uma... Rapidinho, alguém tem alguma pergunta para fazer? Alguma pergunta? Algum comentário? Quer fazer, Léo? Vem aqui, aparece aqui. Aí você Tá, dá 10 então- minutos. então a gente- Então a gente É, faz vamos- fora do vídeo. Isso, Pode ser? manda pra gente também, que tá nos ouvindo, que a gente Então, responde. Bernardo, muito obrigado. Acho que foi um papo super legal. A gente conseguiu abranger muita coisa. Acho que foram super legais para os alunos também, introduzir. A gente foi um pouco mais adiante também. Muito obrigado pela Eu que presença. agradeço, muito Agradeço a obrigado, você, gente. agradeço Prazer a tá aqui. Bcrypto. Prazer. Frisar também que acho que, bom, a gente está falando aqui de educação. Acho que a Bcrypto tem coisas muito legais sobre isso. Temos tem programa de podcast, certificação também profissional. pra programa aquele de que quiser. certificação. Ajuda a trazer ali um apoio, um suporte. Com certeza. Sigam a Bcrypto. Sigam a Sigam Bcrypto, o Bernardo arroba também, Bcrypto. por favor. @bernardo.suru. Perfeito. E Muito sigam a obrigado. SPM Finance também. Isso aí. Com Arroba. certeza. @, SPM Finance. Pronto. Muito É isso. obrigado. Acho que é isso. Muito obrigada. Não, gente, muito obrigado por Obrigado. hoje. Obrigado Foi um mesmo. prazer.